Santo Afonso gostava muito dos jesuítas, tanto é que quando o Papa suprimiu a Companhia de Jesus, Santo Afonso mandou tirar todas as dedicatórias ao Papa que ele tinha posto nos livros dele. Né? Santo Afonso mandou uma carta para o Remondini, que era o sujeito, era o livreiro dele, que ficava em Veneza, né? O Remondini é quem imprimia os livros de Santo Afonso. E Santo Afonso mandou uma carta muito brava para o Remondini e falou: olha, todas as edições novas que saírem aí, você não me coloque a dedicatória para o Papa. Ele falou: nossa, mas o senhor... Que isso, né? Por quê? Ele falou: não, porque suprimiu a Companhia de Jesus. Falou: isso aí é um grande erro. Né? E de fato, por que Santo Afonso percebeu que a supressão da Companhia de Jesus foi um grande erro? Porque a Companhia de Jesus ela fazia uma barreira que era espiritual, porque formou mesmo uma elite de gente muito santa. Essa era a muralha da cristandade. Né? Muralha da cristandade. Era gente muito santa, só que eles também eram uma elite cultural. As universidades europeias, os colégios jesuítas, ninguém conseguia batê-los em termos de qualidade, de superioridade. Ninguém conseguia. E aí, então, qual foi a estratégia dos monarcas anticlericais, da própria maçonaria? Qual foi a estratégia? Vamos derrubar a Companhia de Jesus. A gente derruba essa muralha. E aí fica fácil. Tanto é que depois que suprime a Companhia de Jesus, a difusão das ideias iluministas, ela virou um rastilho de pólvora. E aí preparou a Revolução Francesa, claro. A Revolução Francesa vem... aí. 20 e poucos anos depois vem a Revolução Francesa. Então, é claro, não é a única causa, não é a única motivação, mas é uma das motivações da Revolução Francesa. E é interessante que tudo foi muito orquestrado para derrubar os jesuítas. De propósito. É de propósito isso. E aí, o que a gente vê? A Black Friday na Editora Calavera será a Black Outubro. Então essa é a melhor ocasião para você adquirir os nossos títulos. 50% de desconto nos combos e 40% de desconto nos livros. Clique no link da descrição e aproveite, não perca, hein? Quando a gente olha para aquilo que Santo Afonso fala lá, né, na história das heresias e suas refutações, ele diz assim que na época do protestantismo, assim, a grande força dos pregadores católicos, qual foi? Os milagres que aconteciam dentro da Igreja Católica. Porque, por exemplo, em 1531, isso aí chegou na Europa, todo mundo soube da aparição no México. Nossa Senhora apareceu em Guadalupe, na cidade do México, Nossa Senhora de Guadalupe. E o que aconteceu? Os franciscanos estavam fazendo um trabalho hercúleo para converter os astecas. Não conseguiam. Eles batizaram, eles chegaram em 1519 no México. Até 1531, não se tinha 10 mil católicos. Um fracasso. É um fracasso completo a missão católica no México. Eles não conseguiam avançar. Nossa Senhora aparece em 1531, quando a tilma, com a imagem de Nossa Senhora, foi ostentada, foi apresentada ao povo pela primeira vez. E os astecas viram a Virgem Maria, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Nossa Senhora está vestida com as cores de uma princesa asteca. Imagina, numa cultura onde o sol é a maior divindade, e esta mulher vem vestida com o sol. Ela usa a lua como apoio, como escabelo para os pés. Aí, o que aconteceu? As conversões foram imediatas. E aí e é interessante, porque conta-se que o número de indígenas que queriam batismo era tão absurdo que eles chegavam a batizar 15 mil indígenas numa leva só, num único dia. Então, isso foi um milagre portentoso, que a Europa toda teve o conhecimento disso. Então, isso chegou lá. Os milagres ocorridos na evangelização dos povos que foram descobertos. Também isso aí chegou lá na Europa. E aí, o que os pregadores católicos diziam, então? Que os protestantes apresentem os seus milagres. E aí nós vamos ver se Deus, porque o milagre, ele é a assinatura de Deus, é a chancela de Deus, é uma chancela do céu de que Deus está confirmando aquilo que está ali. E aí, então, não há como refutar. E aí, o Calvino começou a ser muito provocado em relação a isso, e o Calvino, Santo Afonso conta esse caso, que eu acho que de todos os casos que Santo Afonso conta do Calvino, eu acho que esse é o melhor caso, né? Santo Afonso conta que o Calvino, ele pagou
né? Então a gente vê que até, às vezes, essas seitas neopentecostais que fazem esse teatro todo hoje em dia, a gente vê que tem uma herança pregressa, né? Porque o Calvino, ele chamou um sujeito e disse a ele, olha, eu estou precisando corroborar aquilo que eu falo aqui, então vamos fazer o seguinte, eu te dou um dinheiro, você vai fingir que morreu, eu vou combinar aqui com a sua mulher, ela vai chorar, os vizinhos vão chegar, nós vamos preparar o corpo, e aí quando trouxer o corpo aqui para o templo, né, para a antiga Catedral de São Pedro e São Paulo de Genebra, que virou um templo calvinista, ele falou, quando o corpo chegar, aí então eu farei aqui umas orações, vou mandar você levantar e você levanta. E aí depois eu dou o seu dinheiro e tudo mais. Combinado? Combinado, tudo certo. Muito bem. E aí aquele chororô todo, aquela coisa, o sujeito morreu, colocaram no caixão, levaram para o templo. E aí o Calvino faz ali um sermão, toda uma coisa, aquela coisa toda muito teatral, e depois ele manda o sujeito levantar e o sujeito não levanta. Né? E aí ele chama uma vez, ele chama duas vezes. E tá chato esse negócio. E aí ele vai olhar, e aí eles começam a pôr a mão no sujeito, e aí a mulher entra em desespero, porque a mulher sabia que aquilo era uma farsa, e ela entra em desespero porque o que aconteceu? O sujeito morreu mesmo. Deus permitiu que o sujeito morresse, ou seja, né, seria quase que um anti-milagre, né? Ele queria produzir um falso milagre, só que produzir um falso milagre é tentar a Deus. E aí, olha que interessante, esse sujeito morreu mesmo. E aí, como que se ficou sabendo dessa história? Porque a mulher denunciou o Calvino. Falou, não, ele tinha prometido dinheiro, no fim, nem o marido, nem o dinheiro, né? Porque o marido não cumpriu o combinado, né? O combinado era ele levantar, era sobreviver, e aí nem uma coisa nem outra. Ela ficou sem o marido, sem o dinheiro. Né? Então, depois ela vai denunciar o Calvino. E aí, Santo Afonso conta esse caso. Então, os jesuítas, eles corroboravam a obra deles com grandes milagres, né? Por exemplo, e também com heroicidade. O José de Anchieta, ele escreveu, ele foi contemporâneo de Santo Inácio morreu antes que ele, mas ele chega a escrever para Santo Inácio e ele fala de São Paulo, ele fala do colégio aqui, o pátio do colégio, e ele descreve para Santo Inácio como era o pátio do colégio. Era como eram todos os colégios deles, eles começavam com um carramanchão, né, que servia de tudo. Era escola, era convento, era igreja, era tudo junto, né, no mesmo espaço. E ele fala para Santo Inácio que ele estava muito feliz aqui em São Paulo. Ele fala, porque aqui eu posso me conformar mais a Cristo. Olha os exercícios espirituais. A ideia de imitar a Cristo. Ele falou, porque eu imito Cristo no seu presépio e no Calvário. Porque no presépio ele não tinha onde deitar. Aqui nós dormimos no chão. E na cruz ele não tinha nem com que vestir. E aqui também. Nos falta tudo. Ele falou, mas eu não troco o trabalho que eu faço aqui por qualquer outro colégio europeu. Porque os jesuítas atacavam em duas frentes, né? Eles tinham essa educação popular, mas eles também educavam as elites. Por exemplo, basta a gente pensar. Descartes, o pai do racionalismo moderno. O Descartes foi educado no Colégio de La Flèche, em Paris, que é o colégio dos jesuítas. E boa parte, né, dos autores iluministas, que depois serão anticlericais e falarão mal da igreja, aprenderam o que aprenderam com os jesuítas. Foram alunos dos jesuítas. E só eram ilustrados e só tinham tanta paixão pela ciência porque aprenderam isso com os jesuítas. De má fé. E a grande prova de que tudo isso foi má fé, foi um circo, é que, curiosamente, quando os jesuítas são suprimidos, quem abre as portas para os jesuítas? Catarina a Grande da Rússia, que era ortodoxa. Justamente. Sim, sim. Não, eles tinham um trabalho assim formidável e em cada cultura eles iam fazendo pequenos ajustes, né? Pequenos ajustes. Inclusive ajustes artísticos e tudo mais. Claro. Por exemplo, nos 7 povos das missões aqui no Brasil, os jesuítas eles tinham igrejas enormes, né? Existem as ruínas, por exemplo, lá de São Miguel das Missões. Nós vemos uma qualidade de construções que não deixa nada a dever às grandes igrejas construídas em Portugal. Eu estive agora no meio do ano, eu estive em Santarém. A matriz de Santarém, em Portugal, ela foi construída pelos jesuítas, né? Inclusive na fachada dela tem os principais santos jesuítas. É uma construção típica deles, muito parecida com o que a gente encontra aqui no Brasil, na região
dos 7 povos das missões. Então, quer dizer, não fica a dever em nada, em qualidade artística, em urbanização, né? A maneira como os aldeamentos eram pensados, também tinham espaços, ruas largas, tudo pensado para movimentação, escoação, escoamento, né? Escoamento de produtos para outros lugares, troca, venda, enfim. Eles tinham assim, uma visão de mundo civilizatória até, que é interessante, que se integrava, na verdade não suprimia, mas se integrava, elevava aquilo que era bom e aí sim suprimia aquilo que era desumano. Então, quer dizer, qual é a grande acusação? Ah, mas os jesuítas acabaram com a cultura. Mas o que da cultura? Começaram a falar para as mães não enterrarem vivos os filhos com deficiência. Então isso é um crime que os jesuítas cometeram? Não, isso é humanidade. Cuidar dos velhos. Jesuítas, os índios abandonavam os velhos no meio do mato para morrer. Né? Então, quer dizer, o que os jesuítas vão ensinar? Não, é sua mãe, poxa vida. É a pessoa que Deus escolheu para te dar a vida, você tem responsabilidade sobre ela. Honrarás o teu pai e tua mãe, 4º mandamento. Então eles vão estabelecer isso. A poligamia, não, você vai casar com uma mulher só. Você vai constituir aqui a sua família. Homem e mulher e tal. Então, eles realmente, combater algumas coisas eles fazem. Óbvio, né? Combater o canibalismo. Aqui em São Paulo e no Espírito Santo, eles tiveram muito trabalho com isso. Né? Os indígenas do Espírito Santo, os indígenas de Goiás, que eram extremamente violentos e tinham essa prática. Né? O canibalismo era uma prática, digamos assim, mais diminuta. O que tinha muito era a antropofagia, né? O canibalismo, que é comer mesmo a carne humana pelo gosto de comer a carne humana, é uma coisa. Agora, a antropofagia, que é ritualística, ela era mais comum, era generalizado. Eles tinham essa ideia de que se você capturasse, sobretudo um guerreiro, né, inimigo, e comesse ali... Você incorporava a alma Você dele. incorporava a alma do sujeito, a inteligência, a força. Né? E tanto é que eles faziam isso de uma maneira, vamos usar o palavreado de hoje em dia, de uma maneira inclusiva, né? Ninguém ficava de fora, né? Então o que eles faziam? Eles pegavam o sujeito, geralmente amarravam o sujeito para assar o sujeito, e iam assando o sujeito vivo ali. Depois que eles assavam um pouco, o que eles faziam? Abriam geralmente a barriga, tiravam as vísceras já pré-assadas, colocavam num caldeirão, jogavam ali temperos, outras tantas coisas, e faziam uma sopa. Para quê? Para dar o caldo às crianças, para que as crianças já se acostumassem. Essa sopa tem um nome, ao gosto. Mingau. Mingau. É daí que vem a palavra mingau. Né? Hoje em dia o nosso mingau é de maisena, né? A gente aquele lá. Mas o mingau original, né, que os indígenas faziam, era essa sopa de vísceras humanas para acostumar as crianças a isso. Só que era uma prática muito entranhada para eles, era difícil combater esse tipo de coisa. Aí eles tiveram que ensinar a questão do valor da vida humana. Não se tinha essa noção de valor da vida humana. O valor da vida humana para a maioria dos povos era muito relativo. O valor da vida humana ele está restrito à minha tribo. Se não é da minha tribo, eu posso matar, eu posso caçar, eu posso comer a carne dele. Né? Então eles vão estabelecer, não, a sua vida vale, mas a do outro também vale. O outro também é imagem e semelhança de Deus. Então eles vão introduzindo essas coisas. Tem um caso interessante que eles contam, né? Isso aqui aconteceu mais ou menos na altura de onde hoje é Carapicuíba, né? Mais ou menos por ali, que é a aldeia de Carapicuíba, é fundação jesuíta também, antiquíssima. Inclusive a igreja da aldeia de Carapicuíba é dessa época, que existe lá ainda. E em Carapicuíba tinha ali várias tribos por ali, e aí um dia o Padre Anchieta havia catequizado uma tribo ali, e ele ficou um tempo sem passar por ali. Depois ele voltou para visitar, para celebrar por ali, e ele notou um alvoroço. E o que o pessoal estava fazendo? Eles estavam capturando indígena de outra tribo. Ou seja, eles tinham voltado às práticas ritualísticas. E aí pegaram um indígena ali, e o sujeito ali pedindo socorro, clemência, tal, e nada, e eles correndo com esse sujeito. E aí amarraram esse sujeito e foram preparar ali a fogueira.
E num momento, num lapso ali de distração, entra o Padre Anchieta e outros jesuítas, eles correram e desamarraram esse sujeito, soltaram no meio do mato, falou, corre agora que a gente vai correr também. E aí a tribo toda veio, inclusive, em cima dos padres. Eles queriam, inclusive, agredir os próprios jesuítas, porque, afinal de contas, eles iam realizar aquele ritual e eles impediram. Então, quer dizer, não era também uma coisa tão fácil. Muita gente acha que os jesuítas chegaram e simplesmente se impuseram. Não. Muitos jesuítas morreram na mão de indígenas. Nós temos o caso aqui no Brasil dos 3 mártires da região sul, os mártires de Caaró, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, que inclusive lá existe uma capela no local do martírio. São Roque, né? Isso, é São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São José de Castilho. Né? São os 3 jesuítas que foram, inclusive, tiveram partes do corpo devoradas pelos indígenas. Os indígenas trucidaram ali, né, esses jesuítas, porque eles catequizaram uma tribo vizinha, depois fizeram amizade com essa outra tribo, só que as lideranças dessa tribo acharam que eles estavam, de alguma maneira, atrapalhando ali a cultura deles, os rituais, as crenças deles. E aí, então, alguns, não foi a tribo toda que se precipitou contra os 3 padres, mas foram alguns indígenas que foram para cima e massacraram esses sacerdotes, os 3. E depois eles estavam, um deles, que é São Roque Gonzales, estava paramentado para a missa, e esses indígenas vestiram os paramentos e ficaram dançando e caçoando. E aí então tiveram a ideia de pôr fogo no que sobrou do corpo deles, e quando atearam fogo, perceberam que o coração de Roque Gonzales não queimou. E quando eles viram aquilo chamou muito a atenção. Quando eles se aproximaram, eles ouviram uma voz, a voz do próprio sacerdote, saindo do coração, né, dizendo que eles deveriam ser dóceis ao evangelho, que na verdade eles não estavam matando simplesmente aqueles padres, mas estavam impedindo a difusão, né, da verdadeira fé, do verdadeiro e único Deus. Né, e São Roque Gonzales vai falar. E eles ficaram tão aterrorizados com isso que depois eles contaram essa história, e depois vieram outros e recolheram esse coração. O coração de São Roque Gonzales existe ainda, está na capela do Colégio dos Jesuítas, em Assunção, no Paraguai. Então o coração está incorrupto, ele está ainda lá. Né, obviamente, né, quando a gente diz incorrupto, não significa que está perfeito. Né? Existe o coração, ele está mais escurecido, né, uma cor marrom escura, mas ele está preservado, está inteiro até hoje. Né? Séculos depois, está lá. Né? Só que foi parar em Assunção. Né? O martírio foi aqui no Brasil. Né? Também teve os índios, o padre, segundo acho que o relato do próprio Anchieta, em Cananéia, né? Sim, tem outro caso. Assim. Só que esse daí tem pouca fonte, eles não chegaram a ser canonizados. Acho que sim. 1 ou 2, né? Tem dois, são dois, sim. Que também, né? Mas não precisa ir longe. O primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Sardinha, foi devorado pelos caetés. E o Dom Pedro Sardinha, coitado, ele é um homem heróico, também esquecido na história do Brasil. Dom Pedro Sardinha... Só que para ele não se indispôs um pouco os jesuítas? Com os jesuítas de início, sim. Porque o que acontece? Havia um certo choque dos jesuítas com os outros religiosos pelo modo de evangelizar. Os jesuítas eles tinham uma visão mais de integração. Os jesuítas pensavam muito nisso. Né? Então é preciso integrar assim, a cultura desses povos com o evangelho. E assim a evangelização vai se tornar mais fluida e mais natural. É o que os jesuítas defendiam. Por exemplo, franciscanos, dominicanos, carmelitas, eles tinham uma outra visão. Eles tinham uma visão mais pragmática, assim, né? Não, nós vamos anunciar aqui o evangelho, temos que organizá-los e eles têm de se adequar. Os jesuítas não. Eles já tinham uma visão, não, nós temos que educá-los. Nós temos que partir, por exemplo, daquilo que os atrai. As escolas jesuíticas do Sul, elas trabalhavam muito com música. E os indígenas eram apaixonados pela música, por instrumento musical. Eles falaram, o que os jesuítas pensavam? Vamos entrar por aí. Primeiro a música, depois nós vamos falar de gramática, vamos falar de latim, vamos dar catequese, mas primeiro a música.
E aí o Dom Pedro Sardinha ele teve uma certa indisposição com os jesuítas, também por conta dessa visão europeia. Os jesuítas, é por isso que eu falo, eles fizeram uma enculturação de verdade. Agora, nem todo europeu, mesmo os bispos, mesmo os padres, tinham às vezes esse traquejo, né, de fazer isso. Mas o Dom Pedro Sardinha era um homem muito justo, muito correto. Tanto é que quando ele chega a Salvador para tomar posse da diocese dele, né? Porque olha que curioso, o Brasil inteiro pertencia à diocese de Funchal, na Ilha da Madeira. Quem era o bispo do Brasil? Era o bispo de Funchal. Então imagina, longe, né? O bispo da Ilha de Funchal, na Ilha da Madeira, ele era o titular. A diocese dele abrangia o Brasil todo. Então é uma coisa assim, homérica, assim, né? Como que o bispo ia dar conta disso tudo, né? Então era algo assim impensável. E aí então o rei de Portugal desmembra essa diocese e aí transforma o Brasil numa única diocese, separada de Funchal, que era a diocese de São Salvador. E aí nomeia Dom Pero Fernandes Sardinha como o primeiro bispo. E ele vem, e o mais curioso, né, eu fico imaginando a cena, né, quando ele chega para tomar posse da catedral, o que era a catedral dele. A catedral, né, era um grande carramanchão coberto de sapê e com as paredes feitas, né, de pau a pique ali, e o chão de terra batida. E era isso. Tanto é que ele mesmo chamou de a Sé de Palha, né, porque ela era toda coberta de palha, né? Essa era a catedral, Decepção, né? Imagine, né? Falou, bom, essa era a catedral. E aí ele ordenou o início da construção da Catedral de Salvador, que foi construída em estilo jesuítico. Então ele teve uma certa divergência, mas os jesuítas, querendo ou não, estavam ali por perto, colaboraram. E aí ele vai usar a igreja de Nossa Senhora da Ajuda como catedral provisória daqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai se indispor com o filho do Duarte da Costa. O Duarte da Costa foi o segundo governador-geral do Brasil. Duarte da Costa era um homem bom, mas parece que não educava os filhos muito bem. Muito bem, né? Então acontece, né? E o filho do Duarte da Costa, ele chegou aqui no Brasil se achando assim, uma grande autoridade, então ele fazia e desfazia tal. E um certo dia, ele estava na porta da Igreja da Ajuda, por ali, e conversando umas conversas indecentes e proferindo blasfêmias, e calhou de Dom Pedro Fernandes Sardinha passar por ali, e Dom Sardinha não pensou duas vezes. Ele olhou para o rapaz e repreendeu publicamente, duramente o rapaz. E aí o Duarte da Costa tomou as dores do filho, né? E disse ao bispo, não, mas o senhor não poderia ter feito essa repreensão publicamente. Aí Dom Sardinha já argumentou, falou, não, as ofensas que ele fazia a Deus eram públicas, então isso exige uma repreensão pública também. E isso é direito da igreja. E aí nós vemos já no começo da história do Brasil um primeiro choque entre o poder do Estado e o poder da igreja. Porque aí o que Duarte da Costa faz? Ele faz valer a autoridade dele de governador-geral. Ele escreve ao rei de Portugal e ele exige a exoneração, né? Ele exige a remoção de Dom Pedro Fernandes Sardinha da diocese. Então ele ficou bispo pouco tempo e aí Dom Pedro Fernandes Sardinha foi embarcado para ser enviado a Portugal e na altura, né, de um arquipélago que nós temos aqui, que era chamado de São Miguel e Almas, depois mudou de nome, me foge agora o nome Acho que tem São hoje. De São Paulo, não é? Eu sei que chamava São Miguel e Almas, depois eles trocaram o nome. E chegando nesse arquipélago, eles acabam, a nau em que o bispo estava, ela colide com um Recife, e isso prejudicou ali né, o navio e tudo mais, e começou a naufragar. E aí eles foram se agarrando como podiam a pedaços de madeira, tudo que dava ali. E no final das contas, o Dom Sardinha também teve de se lançar ao mar e tentar se agarrar a alguma coisa. E os índios caetés viram e foram recolher os náufragos. Só que os caetés eram antropófagos. E os caetés recolheram e ritualizaram todos esses náufragos, devorando todos eles, né? Então, o primeiro bispo do Brasil, ele foi devorado pelos indígenas, mas foi devorado também, a gente pode dizer assim, que é uma espécie de martírio indireto, pela sua coragem
em defender os direitos da igreja e por não se negar a cumprir o seu dever como bispo, como pastor, que é o dever de corrigir quando alguém erra em matéria de fé, em matéria de moral. E ele assim fez e pagou com a própria vida. Hoje em dia, existe aqui, né, sobretudo no Nordeste do Brasil, algumas localidades que têm estátuas de Dom Pero Fernandes Sardinha. Pelo menos em 3 lugares nós temos estátuas dele. Mas é um personagem eclesiástico interessante, esquecido da história do Brasil, né? Agora, dos jesuítas nem se fala, né? Tem outros tantos que são esquecidos. Por exemplo, São José de Anchieta, se a gente fosse, né, pensar em tudo que ele fez pelo Brasil, no mínimo, todas as paróquias no Brasil deveriam ter imagens de Anchieta. Mas é uma pena que Anchieta ele se distanciou no tempo e depois houve uma campanha anticlerical e anti-Companhia de Jesus muito forte por parte do próprio governo português. Isso prejudicou, inclusive, muitíssimo o próprio processo de beatificação e canonização do Anchieta. Mas o Anchieta, por exemplo, quando ele morreu, os milagres, os relatos de milagres, a vida que o padre Simão de Vasconcelos escreveu do Anchieta é interessante, porque parece que o padre Simão de Vasconcelos ele está num dilema espiritual, porque ele queria contar a vida, mas ele se lembra o tempo todo dos milagres. Então ele conta um pouquinho da vida e o resto é tudo milagre, né? São só relatos de milagres de Anchieta, né? Um dos mais famosos talvez seja o do Anchieta num batel indígena. Ele estava num batel indígena com outro padre e estavam atravessando para ir até uma outra tribo. E esse índio, né, estava ali, se eu não me engano, 2 índios remando esse batel e os 2 padres mais na ponta. E o Anchieta estava rezando o breviário. E o batel vira, né? Esses batéis eles eram muito instáveis, né? Porque eles pegavam um tronco de árvore e cavavam. Então é muito rasinho até, né? Não é tão profundo, né, o barquinho. E acabou virando. E virou, e os 2 indígenas espertos, né, nadaram para a margem, só que era uma região com um rio muito caudaloso, uma correnteza muito forte. E aí os 2 indígenas rapidinho chegaram na margem. O outro padre nadava um pouco melhor, conseguiu a duras penas chegar na margem, só que na hora que o padre olhou, ele falou, cadê o Anchieta? O Anchieta afundou. E aí ele pede a um dos rapazes, dos indígenas, falou, olha, você não consegue nadar para ver se ele está no fundo, não consegue tentar puxar? E aí esse indígena afunda ali e acha o Anchieta em pé, no fundo do rio. E ele tira o Anchieta e, para surpresa, né, quando ele tira o Anchieta, sai da água, a hora que ele olha para o Anchieta, ele vê o Anchieta seco, com o breviário ainda na mão, terminando as horas canônicas que ele estava rezando. Na hora que ele terminou, e é interessante, o Anchieta ele foi resgatado e não deu atenção de imediato. Ele terminou de rezar, cumpriu ali o dever dele, terminou de rezar, aí fechou o breviário. Aí ele agradeceu. Aí, a hora que o próprio indígena, vendo ele seco, ele falou assim, como é que o senhor fez isso? Olha que interessante, né? O milagre, o que o milagre causa, né? Ele falou, como que o senhor fez isso? Ele falou assim, bom, eu estava rezando. Ele falou, e o que eu estou fazendo aqui não é obra minha, é tudo para Deus. Então, Deus me preservou. Ele falou, não, mas eu estou perguntando em relação à água. Porque não tem como o senhor não se afogar. O senhor estava lá embaixo e ia se afogar. Ele falou, não, eu estava pensando em 3 coisas. A primeira, Jesus. A segunda, Maria. E a terceira, não abrir a boca para não beber água. Né? Ele falou, então eu só pensei nessas 3 coisas. Eu tenho que continuar pensando em Jesus, em Maria e não beber água. Então, são milagres relatados assim, numa profusão imensa. Um tópico aqui que é interessante é a relação dos jesuítas em relação aos franceses e holandeses invasores. Os franceses invadiram o que hoje é o Rio de Janeiro, né, a Baía da Guanabara, e quiseram instalar ali uma colônia francesa. Essa ideia, né, de colônia francesa, etc. e tal, aqui na América, é uma coisa que cresceu muito no reinado de Francisco I da França.
Francisco I, ele tinha uma visão um pouco megalomaníaca da coisa, né? Ele tinha pretensões de se tornar um imperador. Aí ele perdeu para Carlos V. Isso, perdeu para Carlos V. Então ele já saiu humilhado desse confronto com Carlos V, mas ele viu na questão do Novo Mundo uma possibilidade de conseguir terras, expandir terras, porque o que caracteriza um império é a quantidade de territórios. É por isso que o Brasil era um império e Portugal era um reino. Né? Portugal é do tamanho de Pernambuco. Né? Agora o Brasil, em termos de território, era um império, um gigante. E aí, então, tem a ver com a proporção de terra. E o Francisco I, ele pensou, bom, o Brasil vai ser uma boa oportunidade ali, porque Portugal não vai dar conta de tudo aquilo. E ele considerou pelo tamanho de Portugal e tudo mais, tal. Então ele falou, bom, vai ser uma boa opção. Quando o Colombo chegou em 1492 aqui na América, e depois em 1493 foi feito um mapa, o Vicente Pinzon, que era cartógrafo, veio com o Colombo, ele fez um mapa. Esse mapa de 1493 já tem lá o Brasil, um pouco disforme, mas assim, pela tecnologia da época, tá ótimo, assim, é uma percepção territorial muito, muito boa. 1494 vem o Papa Alexandre VI, e no Tratado de Tordesilhas, ele sugere que parte das terras fiquem para Portugal. Porque, afinal de contas, por que o Papa pensou nisso? Porque toda a tecnologia náutica, tudo aquilo que foi desenvolvido em termos de grandes navegações, veio de Portugal. Então era justo que Portugal herdasse uma parte. E aí o rei Francisco I, ele vai bradar a plenos pulmões contra o Papa Alexandre VI. Falou o testamento de Adão, né? Aí vem a história do testamento de Adão. Ele falou, onde a igreja escondeu o testamento de Adão que dividiu o novo mundo entre Portugal e Espanha? E o Alexandre VI vai mandar uma resposta muito mal educada. Ele falou, o testamento de Adão eu não sei, mas aquilo que é tratado e aquilo que é acordo estabelecido, firmado e confirmado pela autoridade da Sé Apostólica, nisso eu posso dizer onde está. Então, querendo dizer, cada coisa no seu lugar. E o Francisco I tinha essa ideia. Ele imaginava que nessa divisão caberia alguma coisa à França, porque durante a Reforma Protestante, a França fez de tudo para manter-se católica. Então ele pensava que o Papa, de alguma maneira, recompensaria isso com terras, etc. e tal. Só que não aconteceu isso. É interessante que o Francisco I mandou construir um castelo, Chambord, na França, e ele mandou colocar em todas as portas do Chambord a coroa imperial, a coroa fechada. Ele tinha certeza que ele teria direito a muitas terras, e aí, resultado, ele não ganhou nada. Ganhou nada. E a coroa dos reis da França continuou a ser a coroa aberta mesmo, que é a coroa própria de reino e não de império. Enfim, então tem tudo isso. E aí, os franceses acabam vindo conduzidos por um militar francês, que é o Nicolas Villegagnon. Nicolas Doran Villegagnon. Villegagnon, ele era um sujeito de uma ordem militar católica, era católico ele, mas ele já refletia um certo espírito revolucionário, a gente pode dizer assim. Esse espírito na França, de alguma maneira, pelo menos eu leio assim, que os calvinistas eles foram entrando, sobretudo no norte da França, e começaram a exercer uma certa influência. E como os calvinistas entendiam que dinheiro era sinal de bênção divina, eles eram muito capitalistas. O capitalismo moderno, inclusive, em grande parte, deve muito às ideias do Calvino. E os calvinistas tinham bancos, eles faziam a coisa ali render. Então os reis começaram a perceber que os calvinistas não eram interessantes do ponto de vista da fé, porque aí ia entrar em choque com os católicos, mas eram muito interessantes do ponto de vista dos impostos, né? Então, quer dizer, eu não quero os calvinistas, mas eu quero o imposto dos calvinistas, né? E aí começa a ter uma certa convivência, uma certa tolerância, e aí os calvinistas eles vão tomando espaços ali dentro da França, e aí entre a nobreza francesa já começa a haver uma certa corrupção de ideias e de valores, porque aí a própria nobreza começa a pensar, mas por que não conjugar as coisas? Por que não? São modelos de mundo, de política, de economia totalmente diferentes. Nós vamos ver uma visão católica de economia
que vai condenar a usura, e nós vamos ver uma prática escancarada de usura entre os calvinistas. Só que aí a própria nobreza francesa começou a pensar em conciliar essas coisas. E o Villegagnon, embora fosse membro de uma ordem militar, a Ordem de Malta, embora fosse de uma ordem militar, ele trazia muito essa visão revolucionária da coisa. Invade ali, onde hoje é o Rio de Janeiro, estabelece uma colônia que vai durar 13 anos ali, e depois ele mesmo vai escrever para o Calvino. É interessante que ele trouxe com ele o padre André de Tevet. O padre André de Tevet, um franciscano, é um dos historiadores mais importantes da história do Brasil também. O padre Tevet, ele registra muita coisa sobre o Brasil, sobre os indígenas. Tem uma coisa que eu uso na escola que é genial, que é a conversa do francês, de um sujeito, um francês, com um velho tupinambá. Esse diálogo do jovem francês e o velho tupinambá é genial, porque mostra a questão de como eram os mundos, como era a visão de mundo de um indígena e como era a visão de mundo de um europeu da Idade Moderna, a época do Renascimento. Quer dizer, esse relato ele não existiria, esse conhecimento antropológico não existiria se a igreja não tivesse registrado. E é interessante que, por exemplo, só para citar uma coisa desse diálogo, o velho Tupinambá, ele vê lá os franceses cortando madeira e carregando navio. E ele fala assim, faz muito frio lá do lugar de onde vocês vêm. E ele fala, tem uma época do ano que faz, explica as estações do ano. Ele falou assim, mas eu calculo que deve ser muito frio pela quantidade de madeira que estão levando. E aí o francês responde, não, mas isso não é para queimar. Nós não estamos levando isso aqui para queimar. E aí ele não conseguia entender. Na verdade, o velho Tupinambá ia perguntando para tentar entender. Por que assim, mas por que vocês estão levando madeira nessa quantidade? E aí ele vai tentando explicar como ele podia o mundo europeu para um indígena e o indígena tentando entender a noção, aquela loucura, a noção econômica, inclusive. E aí ele pergunta, mas vocês fazem isso para quê? Ele fala, não, a gente faz isso porque a gente vende. Falou, mas vende para quê? Porque a gente ganha dinheiro. Aí ele pergunta, ele fala, mas quem ganha mais com isso? Ele falou, tem o nosso rei do lado de lá. Ele falou, mas o rei de vocês não morre? Ele falou, morre. Eu falei, então, mas por que ele junta, então? Porque aí depois quem fica vai brigar por aqui. Então, quer dizer, essa visão econômica, para o Tupinambá não fazia sentido nenhum. E é muito interessante esse diálogo. Esse Tupinambá já era convertido ou não? Esse Tupinambá, o relato não fala, o padre Tevet não fala se ele era convertido ou não. Mas eu uso até na escola esse diálogo. Eu falo, olha aqui, se vocês querem um retrato do que era o entendimento de mundo de cada lado, ler isso aqui. É uma aula de antropologia brasileira ali no início do Brasil moderno. E aí, muito bem, aí chega o Villegagnon, ele traz esse padre, o Tevet, então começa uma colônia católica, mas num território que era de Portugal. Então, quer dizer, já há um erro aí, já há um problema, porque é um território que tinha dono. E aí, não bastasse isso, o Villegagnon escreve para o Calvino e pede para o Calvino mandar calvinistas. E o Calvino manda. Vem vários calvinistas, e aí, tanto é que ali, onde hoje é a parte central, ali, o centro velho do Rio de Janeiro, existe lá a Catedral Presbiteriana, tem até uma estátua ali na frente da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, onde tem a representação, ali através daquelas estátuas, da primeira ceia protestante celebrada em território brasileiro. Coisa do Villegagnon, um católico que promoveu a vinda de protestantes para cá. E aí depois ele começou a ver que os protestantes não tinham essa mente conciliatória. Olha que interessante. Quem tinha essa mente conciliatória? Era a nobreza, que já foi perdendo os seus valores, aquela nobreza francesa, que tinha essa ideia de acomodação, de negociação dos próprios valores. Só que ele achou que os calvinistas teriam também. E ele percebeu que não tinha. Aí ele quis expulsar os calvinistas. Falou, não, então não é interessante que vocês fiquem aqui. Só que aí eles já estavam estabelecidos ali, aí vai virar todo um problema. E aí nisso, o Estácio de Sá, sobrinho do Mendes de Sá, recebe a missão de expulsar. Esse território pertence a Portugal, precisa expulsar.
que acontece? Os franceses se coligaram, sobretudo com outros indígenas, com tamoios principalmente. Que os tamoios eram bem mais violentos, bem menos amistosos assim. O Inhambebe andava com ossos humanos. O Inhambebe tinha ossos humanos, ele colocava dentes das pessoas que ele matava, ele fazia colar. Então tinha tudo isso. E aí eles vão se juntando ali com os franceses, com a promessa de uma série de benefícios. Aí vem uma ideia, né, do padre Manuel da Nóbrega. Por isso que eu digo, esses homens, eles eram heróicos. Acusar os jesuítas de terem vindo aqui para dominar é não entender nada da história dos jesuítas. Inclusive, para quem quiser se aprofundar nisso aqui que a gente está conversando aqui, eu sugiro a História da Companhia de Jesus, de Dorignac. Né? A História da Companhia de Jesus. Ou a História da Companhia de Jesus no Brasil, escrita pelo padre Serafim Leite. Serafim, que é um clássico. São vários volumes. Gigantes. Eu comprei em sebo. Eu tenho essa coleção em sebo, a minha antiga. Eu não tenho coleção nova. Mas em sebo vocês acham isso ainda facilmente. Assim, genial, né, essa História da Companhia de Jesus. E aí o que a gente vê ali nessa descrição? Que o Estácio de Sá ele tinha uma missão, que era libertar ali o Rio de Janeiro, ali aquele território do Rio de Janeiro, em nome da coroa portuguesa. Só como fazer isso? Os tamoios estavam coligados. Aí o padre Manuel da Nóbrega teve uma ideia. Ele fala para Anchieta, para outros, fala: olha, e se nós nos oferecêssemos como reféns para os tamoios? Aí então os tamoios teriam padres, teriam missionários nas suas mãos. Talvez isso aplaque um pouco essa ira dos tamoios, achando que todos os portugueses, todos os europeus querem o mal deles e tal. E aí talvez a gente consiga alguma coisa, consiga conversar com eles, consiga estabelecer algum tipo de acordo ali. E aí, Padre Anchieta vai se aproximar dos tamoios e acaba prisioneiro dos tamoios em Iperoig. O que é Iperoig? Hoje é a cidade de Ubatuba. Inclusive lá em Ubatuba tem a praia de Iperoig, e a praia de Iperoig tem na orla da praia ali uma estátua de Anchieta, né, ali naquela praia. Por quê? Foi ali, como prisioneiro dos indígenas, que Anchieta vai tentar estabelecer esse contato. Mas não conseguiu muito sucesso, não. Eles não eram muito de conversar. O Anchieta, né, ele aprendeu vários idiomas indígenas. Tanto é que não existia língua indígena com gramática, língua escrita. Foi ele quem fez a gramática. A primeira língua geral. Né? Da língua geral, Tupi-Guarani. Ele que fez a gramática, regras gramaticais, estabeleceu um dicionário básico de palavras, enfim, né? Ele fez todo esse trabalho. E ele conseguiu se comunicar bem com os tamoios, mas não resolveu o problema. E aí ele percebeu que os tamoios possivelmente praticariam com ele a antropofagia, porque estavam tratando ele, não concordavam com nada que ele dizia, mas davam de comer constantemente a ele. Preparatório e talvez pro ritual. Já fosse um preparatório para o ritual. O que os tamoios não sabiam, e nem o Anchieta sabia, que o Anchieta estava tuberculoso nessa época. Ele estava com tuberculose, então ele comia e não engordava. Ele permanecia sempre do mesmo jeito. E aí os tamoios começaram a desconfiar que ele estivesse amaldiçoado. Então era melhor mandar embora. E aí, tanto é que os tamoios o mandam embora. E é interessante que o Anchieta, ele nessa época, ele sempre se saiu muito bem nas negociações com os indígenas, mas em Iperoig, o próprio Anchieta começou a perceber. Ele falou: talvez aqui seja o meu fim. E aí ele faz uma promessa à Nossa Senhora, em que se ele saísse vivo dali, ele escreveria a vida de Nossa Senhora em forma de poema. Só que é interessante a fé de Anchieta. Ele confiava tanto que Nossa Senhora iria atendê-lo, que antes mesmo da graça ser alcançada, ele já começou a escrever o poema. Então o que ele fazia? Ele não tinha papel, não tinha tinta, não tinha pena, não tinha nada. Então ele pegava uma vareta e na praia. Ele aplainava, né, a areia da praia com o pé, para deixar mais nivelado, e ele escrevia os poemas em latim clássico eclesiástico, né? Então é uma peça de altíssima cultura. Ele escrevia e decorava todos os dias.
que inclusive fazia parte da ratio dos jesuítas, a questão de você decorar Isso, sim, versos o método inteiros, livros mnemônico inteiros. deles era muito bom. É toda essa coisa. E o que ele fez? Ele decorou. São mais de 5.000 versos contando a vida de Nossa Senhora. Quando ele foi liberto de Peruígue, ele conseguiu voltar para o Colégio de São Paulo, ele colocou no papel, ele deitou no papel aquilo que ele já tinha na memória, e aí nasce o Poema da Virgem. Né? Então é algo genial. Assim. Bom, infelizmente passou rápido, né? 2 horas já. Isso aí. Tem tempo para pergunta ou já deu? Já deu, tem o nosso tempo, então infelizmente não temos tempo para pergunta. Eu agradeço aí bastante, Tonos, pela sua exposição, não deu para a gente pegar todos os tópicos. Você já está convidado para voltar. Isso aí. Ainda temos coisas aí para abordar, né? Do Pombal, do que ele fez, né? E de outros casos. Aí já o convite está aberto, as portas aqui estão abertas. Tá, João. Eu que agradeço mais uma vez, todos vocês que acompanharam. E fica aqui o meu incentivo para que vocês conheçam. Né? Leiam a vida de Anchieta. Existem várias versões da vida de Anchieta. Leiam a história da Companhia de Jesus, do Dorignac. Leiam a história dos jesuítas no Brasil, do Padre Serafim Leite. E certamente a sua visão, eu garanto isso para você. Isso aqui, se eu estiver mentindo, pode vir reclamar comigo aqui. Eu garanto que depois que qualquer pessoa leia estas obras sobre a Companhia de Jesus, a visão que ela tinha do Brasil era uma antes e se torna outra depois. É totalmente diferente. Então, faça esse convite, esse desafio. Ok, obrigado. E obrigado a todos que nos acompanharam.